filhos de Flor de Lis são condenados aí por ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo. O filho Lucas, que é o filho adotivo, recebeu uma pena aí de aproximadamente 7 anos e meio. E o filho Flávio, que é o filho biológico, é o filho de sangue, é aquele que em um primeiro depoimento diz ter disparado contra a vida do pastor e deu mais de 30 aí perfurações. Esse ficou com a pena aí de mais de 33 anos de prisão. Se você ficar comigo aqui, eu vou te explicar alguns detalhes aqui que você precisa saber. É muito importante que você fique até o final do vídeo para que você não perca aí a linha de raciocínio. Se você é novo por aqui, eu queria aproveitar e pedir para que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, que você também possa estar ativando aí o sininho para poder estar recebendo todas as nossas notificações. Se você puder dar um toque no botão curtir, isso é muito importante. Apoie o nosso canal e faz você se tornar uma pessoa exclusiva para poder estar recebendo aqui todos os vídeos novos que saem aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse crime poderia ser um crime hediondo como vários outros crimes que a gente vê acontecendo aí na grande mídia, nos veículos de informação, nos sites de notícias, porque se você abrir aí as páginas dos sites de notícias, as páginas policiais, você vai ver vários crimes que podem até superar esse que foi da ex-deputada mandar ceifar a vida do seu próprio marido. Bom, e aí você pode me perguntar, e o que tem de diferente nesse crime? A diferença desse crime é o seguinte, é que a mulher que mandou ceifar a vida do próprio marido é uma ex-parlamentar, uma ex-deputada federal, é ou era uma pastora de um ministério gigantesco no Rio de Janeiro. Ela também era uma artista gospel de renome, uma das maiores cantoras do movimento pentecostal. O seu marido também era um pastor muito conhecido e eles eram exemplo para milhares de pessoas. Aqui a gente pode dizer que Flor de Lis é a maior farsa de todos os tempos dentro do meio religioso evangélico. É a maior farsa que você possa imaginar. Imagine alguém que foi uma farsa praticamente em todo o seu contexto ministerial e político e religioso. É a senhora ex-deputada, pastora ou ex-pastora, fica como você quiser, Flor de Lis. Eu estou acompanhando aqui algumas matérias sobre o caso, estou aqui no site G1, aonde está falando que Flávio dos Santos e Lucas dos Santos foram condenados por ceifar a vida do pastor Anderson do Carmo. Lucas ficou aí com a pena de aproximadamente 7 anos e meio de prisão e Flávio ficou aí com a pena aproximadamente de 33 anos de prisão. Lembrando que Lucas, além de contribuir com as investigações, ele foi praticamente uma ponte para levar Flávio a executar o crime. E Flávio, em um primeiro depoimento, disse que foi ele que ceifou a vida do pastor Anderson do Carmo. Bom, então a princípio, se eles foram condenados, é que a narrativa de que o pastor Anderson do Carmo foi perseguido por um casal de motoqueiro e aconteceu isso, e Flor de Lis falou que ele morreu defendendo a família. Então isso, como já estava caído por terra, agora foi decretado de vez que isso também foi uma mentira contada por Flor de Lis. A questão aqui é o seguinte, a ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo só é um dos episódios totalmente estranhos, criminosos, horrendos, que aconteceu aí dentro da família Flor de Lis. O que a gente não pode esquecer é que esse casal, aquele que perdeu a vida e aquele que mandou ceifar a vida, era um casal de pastores renomados. E a ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo só foi o resultado de uma sequência de atos que eram praticados dentro da família Flor de Lis. Eu vou ser muito sincero com você, que eu estava pensando outro dia comigo, eu estava pensando assim, gente, por que o povo crente, o povo cristão, os fiéis das igrejas, eles são enganados com tanta facilidade?
E eu comecei a tentar analisar comigo qual que eram os pontos para que colocasse o povo crente, o povo cristão, na posição a qual eles se encontram. Porque o povo cristão é muito fácil de ser enganado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma das maiores produtoras, gravadoras aqui do nosso país no segmento gospel. Só que nesse interim, ela dividia a vida dela como pastora, como cantora gospel renomada e como parlamentar. Ela dividia, segundo aí informações de algumas testemunhas, fazendo trabalhos de magia negra praticamente no quintal da sua casa. Todos aqueles que estão me assistindo pela internet, nos 4 cantos do Brasil, pelo mundo onde a minha voz está ecladindo, contempla mais um profeta que Deus está levantando para uma geração que fará diferença. E da mesma unção que veio ao meu ministério, ele recebe agora. E quando ela recebeu uma profecia que tinha mais ou menos a ver com o contexto de vida que ela estava levando, ela acabou aí humilhando a profeta. Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção. Ainda ontem uma profetisa do cão, que profetiza do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira, me parou ali atrás para dizer: ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo, um país de fogo. Eu disse: foi. Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo. Você tem um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Eu fiquei parado olhando para a infeliz. Ela disse: é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento, e isso tudo aqui acaba. Está amarrado, Satanás. Meu casamento é de Deus. O meu marido foi Deus quem me deu. Caraca. Mulheres que estão aqui, olha para mim. Está em crise conjugal na tua casa. Para de ouvir profeta e profetiza do diabo. Agora, o que eu acho muito estranho é o seguinte: eu acho que alguns líderes religiosos aí, os que têm uma voz mais ativa, deveriam explanar mais esse acontecimento aí sobre a vida da pastora e ex-deputada Flor de Lis e essa vida dupla que ela levava. Eu acho que esses líderes deveriam explanar um pouco mais isso, até como forma de alertar outros líderes que estiverem em práticas que não condizem com aquilo que eles pregam. O silêncio de muitos líderes a respeito de casos como esse da pastora Flor de Lis está fazendo com que aquelas pessoas que não conhecem direito o mundo gospel, não entendem que as denominações têm vertentes diferentes, apesar de terem a Bíblia aí como referência, têm ideologias diferentes, e quando eles se calam, acaba colocando Flor de Lis no mesmo bolo que todos os evangélicos. E com isso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver ainda mais o meio gospel, o meio evangélico, perdendo a credibilidade em meio à sociedade. Porque o que nós estamos vendo aqui nos dias de hoje são pastores brigando e lutando por todas as causas possíveis. Mas quando a sujeira está dentro da casa deles, eles acabam querendo colocar a sujeira para debaixo do tapete. Flávio e Lucas foram condenados. Com isso, o cerco da condenação de Flor de Lis vai só se apertando, porque se eles foram condenados, é certo que a vida do pastor Anderson do Carmo foi ceifada por mando de Flor de Lis, e provavelmente 99,9% que quando ela também for julgada, ela vai ser condenada e vai ter que pagar atrás das grades por todos os crimes que ela cometeu. Se você é novo por aqui, eu queria aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho para poder estar recebendo todas as nossas notificações. Se você puder, dá um toque aí no botão curtir para poder nos apoiar, e eu estou te aguardando aqui no próximo vídeo.